E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós vamos começar a nossa aula 4 da semana 22, de 28 de setembro a 2 de outubro. E nós vamos continuar falando sobre a globalização, que é o nosso capítulo 18, tá bom? Aqui no meu condomínio continua a mesma coisa, os martelos, as furadeiras e tudo mais que pode fazer barulho. Então, se você ouvir algumas coisinhas aí no fundo, está absolutamente normal. O dia que você não ouvir, comece a ficar preocupado, hein? Acho que esse prédio vai cair. Bom, vamos lá. Nós vamos falar hoje, né, sobre o keynesianismo. É o nosso principal tema da aula de hoje, tá? Para falar do keynesianismo, a gente vai ter que voltar um pouquinho na aula anterior, na qual nós falamos do Fordismo, né? A gente viu que o Fordismo ele possibilitou o aumento do salário, né? Houve o aumento da produção, e tudo isso foi muito legal, né? Muitos trabalhadores se deram muito bem com isso, né? Quem é que não gosta de ter um aumento do salário, né? Todo mundo, né? Só que também teve um problema, né? Que o Fordismo trouxe. Ele, por exemplo, fez com que as empresas que não conseguiram se adaptar àquela realidade abrissem falência. Então, se por um lado você tinha trabalhadores que tiveram um aumento do salário, uma redução da jornada, né, isso foi muito legal, você também teve um grupo de trabalhadores que trabalhavam naquelas fábricas mais arcaicas e que não conseguiram capital suficiente para investir nessa modernização. Essas fábricas faliram e muitos desses trabalhadores perderam os seus empregos. Então, apesar dos avanços que o Fordismo trouxe no sistema produtivo, também provocou o aumento do desemprego, tá? Esse fator, né? Então você imagina que o cara criou um método de produção que está produzindo cada vez mais rápido, de maneira mais eficiente, né? Colocando cada vez mais produtos no mercado, e isso é muito legal, né? E por outro lado, também provocou o desemprego, principalmente daquelas pessoas que trabalhavam em fábricas que não eram das mais sofisticadas e que não tinham capital para investir, né? Então, houve uma superprodução e também o aumento do desemprego. Resta aquela pergunta, né? Quem vai consumir agora, né? E isso acabou gerando uma crise. Foi uma crise de superprodução ou uma crise de subconsumo, né? O que aconteceu de verdade? Produziram demais, a ponto de ninguém mais precisar comprar aquilo, ou produziram a uma quantidade X que não tinha quem comprasse? Essa é uma questão, tá, que para nós aqui vai ficar sem resposta. É uma pergunta retórica, tá? O que houve de verdade? Uma superprodução ou uma escassez de consumidores, né? Então, o que nós tivemos? Com uma super oferta de produto ou pouca procura, né, porque poucos consumidores, o que acontece? A nossa velha e boa lei da oferta e da procura. Se tem muito produto no mercado, o que acontece com o preço? Cai, né? Caiu o preço. Se caiu o preço porque não tem ninguém consumindo, o que acontece? Muitas fábricas falaram que, opa, para a produção. Para a produção. Eu tenho muito produto no mercado e não tem ninguém consumindo. Por que que eu vou produzir mais? Né? Parar a produção significa mais desemprego, né? Por quê? Pô, por que eu vou ficar produzindo se não tem ninguém comprando? Então eu vou parar de produzir, eu vou mandar o meu funcionário embora, né? Se o meu funcionário é demitido, ele não vai receber salário. Sem salário, ele não vai consumir. Quem é que vai consumir então o produto que eu estou fabricando? Resultado, isso acabou se tornando um ciclo vicioso. O termo que o Poliedro usa é esse, né? Eu acho mais interessante falar numa bola de neve, numa avalanche, né? Que ela vai ficando cada vez maior. E isso acabou gerando, então, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929.
tá? Houve, então, uma superprodução ou uma super escassez de consumidores. Isso fez com que sobrasse muitos produtos no mercado, o preço desse produto caiu, o dono da empresa passou a não ter tanto lucro, né, ou passou até nem ter lucro, porque ele estava jogando um produto no mercado e não tinha ninguém comprando, ele para a fábrica entra em falência, as pessoas que estavam ali comprando ações, começam de repente a querer vender ações, porque eles estavam comprando ações de fábricas que não estavam colocando o seu produto no mercado, ou então as fábricas começaram a ser supervalorizadas no mercado de ações, né? E de repente as pessoas se tocaram que aquela supervalorização era fictícia, era uma bolha especulativa, e aí quando as pessoas se perceberam que aquilo não era real, começaram a retirar investimentos das bolsas de valores e quebra a bolsa de valores em 1929. O que então era necessário ser feito para superar essa crise? Então surge, né, o keynesianismo, tá? O Keynes, um economista, ele aparece com uma solução para essa crise. Para algumas pessoas foi uma solução absolutamente eficaz. Para outras pessoas não foi tão eficaz assim, tá bom? Mas nós vamos ficar aqui no contexto do poliedro, mostrando os desdobramentos, né, que foram tomados para a saída da crise. Então, para Keynes, o sistema capitalista precisava do apoio do Estado para poder se manter e se desenvolver. Por quê? Ele acreditava que se deixasse só nas mãos das grandes empresas, dos empresários, do mercado, eles iam atuar sempre em benefício deles, né? E muitas vezes atuar sempre em benefício deles significa o quê? Pode significar que o cara vai colocar máquinas que substituem pessoas, isso vai gerar desemprego, e o desemprego vem com a crise, né? Então o Keynes fala assim, o Estado tem que atuar em defesa da sociedade, né? Para que não fique tudo concentrado nas mãos de meia dúzia de pessoas que dominam a economia, tá? Então o Keynes ele fala que o Estado tem que intervir, o Estado tem que atuar. E como seria essa atuação do Estado? Então o Estado, por exemplo, ele deveria atuar para gerar empregos, né, e também para aumentar o número de consumidores. Essa seria uma estratégia extremamente importante para o Estado. Como que o Estado faria isso para gerar emprego? Ele iria investir em infraestrutura, estradas, ferrovias, usinas hidrelétricas. Então, sistema de transporte, sistema de comunicação, extração de recursos minerais. Então, investimento em infraestrutura. O Estado atuaria para gerar empregos, tá? E também atuaria para garantir o mínimo de qualidade de vida para as pessoas. Por quê? Imagine que uma pessoa tenha um salário, e aí desse salário ela precisa pagar o sistema de saúde, precisa pagar a educação, precisa pagar a moradia, e não sobra nada no final do mês. O que essa pessoa vai consumir? Não vai consumir nada, né? Então o que o Keynes fala? Essa pessoa tem que ser transformada em um consumidor. Como é que essa pessoa vai ser transformada em um consumidor? Se o Estado garantir para ela um mínimo necessário para a sobrevivência, né? Por exemplo, uma educação gratuita. Se a pessoa não precisa pagar a escola para os filhos, sobra um dinheirinho ali no final do mês que ela vai consumir alguma coisa. Ela consumindo alguma coisa, ela vai colocar dinheiro na economia, o sistema vai continuar se mantendo, vai continuar produzindo. Então seria o papel do Estado investir em infraestrutura para gerar emprego, né? E também investir no bem-estar social para que os trabalhadores tenha um pouco de recurso para consumir,
né, para injetar no mercado, para fazer a economia girar, beleza? Bom, essa política foi importante para que os Estados Unidos se recuperassem da crise, né? Logo na sequência, isso aconteceu, né, a partir de 1929, né, na década de 30. No final da década de 30, começa a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos vão lucrar muito dinheiro com ela, né? Vai ter gente que vai falar assim, o que salvou os Estados Unidos não foi o keynesianismo, foi a Segunda Guerra Mundial. Mas o keynesianismo ele foi importante até para os países que foram devastados pela Segunda Guerra Mundial, tá? O Japão prosperou com a ajuda dos Estados Unidos e com a intervenção do Estado na economia. A Alemanha, que foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, também se desenvolveu com a ajuda dos Estados Unidos e com a interferência do Estado na economia, a partir do keynesianismo, tá bom? Então, o keynesianismo ele foi aplicado não só nos Estados Unidos, mas em muitos países que se viram em crise, né, após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 ou após a Segunda Guerra Mundial. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Beijos a todos e até a próxima aula. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula 4 da semana 23. Quem diria em 23 semanas depois da pandemia e nós estamos aqui com essas aulas online, não é? Mas que 2021 estejamos todos juntos novamente. Bom, vamos lá. Vamos continuar falando sobre a globalização. Para falar sobre a globalização, nós vamos retomar algumas coisas, tá? Então, o espaço geográfico do meio técnico, científico e informacional. Nós já vimos que o que marcou a passagem do meio natural para o meio técnico foi a Revolução Industrial, né? E o que marca a passagem do meio técnico para o meio técnico, científico e informacional é a globalização. Tá? Quem definiu toda essa teoria a respeito do meio técnico, científico e informacional foi um geógrafo brasileiro muito importante chamado Milton Santos. Nós já falamos sobre ele em algumas aulas atrás, tá certo? Bom, o que mais que a gente viu? Esse trecho está no poliedro, se você quiser você grife lá, né? A globalização pode ser definida como o aumento da conexão entre os lugares, marcada pela aceleração das trocas comerciais, culturais e das informações em geral, e facilitada pelo desenvolvimento dos transportes e das telecomunicações. Então, nenhuma novidade, nós já falamos sobre isso, né? Eu poderia simplificar ao máximo esse termo e falar assim, a globalização é a mundialização do espaço geográfico. Nós encontramos elementos do mundo inteiro em um determinado espaço, né? Elementos da economia, da cultura, da política, né? Do mundo inteiro em um determinado espaço, tá certo? Aí agora nós temos um questionamento, o encurtamento das distâncias proposto por David Harvey. Vale para todos? Todas as pessoas se beneficiam dos avanços da telecomunicação? Todas as pessoas sentem essa globalização? Olha o trecho da música. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. Música dos Titãs, que mostra que as crianças iraquianas não têm visto para entrar na Disneylândia, né? Porque elas são pobres, porque o país está em guerra, por uma série de motivos pode ser, né? Então essa globalização não atinge todo mundo da mesma forma. Ouve o trecho da música. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. Muito bom, né? Rock and roll. Bom, continuando. O aumento do poder das grandes empresas e a mudança
de comportamento. Então, as grandes empresas ficaram ainda mais poderosas, né, com a globalização, com o desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional, né, e as pessoas também muitas vezes mudaram os seus comportamentos. Né? Hoje nós temos a informação, a ciência, a educação num patamar que jamais foi visto, né? E olha isso aqui, os objetos do meio técnico, científico e informacional não são apenas técnicos, mas tecnológicos, pois são produzidos pela união entre a ciência e a técnica. Essa é a questão da tecnologia. Então não dá para a gente dispensar a ciência, o estudo, né? Negar a ciência hoje é uma gigantesca estupidez. E nós estamos vendo algumas pessoas, algumas autoridades desacreditando a ciência, né? Que mundo louco! Com tanta informação, a desinformação ainda é vista rondando por aí, tá certo? Opa, olha aí o nosso cientista indo fazer mais ciência, beleza? Assim é bom, hein? Quem conduz o grande desenvolvimento tecnológico? Quem que manda? Quem que usufrui de tudo isso? Né? As grandes empresas, né, que na imensa maioria das vezes estão situadas nos países desenvolvidos, né? Desenvolvendo satélites, biotecnologia com a produção de gêneros geneticamente modificados, né? Então, por exemplo, o milho transgênico, a soja transgênica, e isso não está disponível para todos os países, para todos os agricultores, né? E isso fica restrito a um pequeno grupo de países, a um pequeno grupo de empresas, a um pequeno grupo de produtores. Isso também vale para sistema de informação, como a internet, né, os equipamentos de tecnologia extremamente avançada, dos notebooks, tablets e smartphones. Tudo isso fica concentrado principalmente nas grandes empresas dos países desenvolvidos. São eles que lucram, que ganham muita grana com esse processo todo. Né? Os países mais pobres não têm acesso ao desenvolvimento tecnológico, muitas vezes não conseguem desenvolver tecnologia e acabam consumindo os produtos que são desenvolvidos por essas grandes empresas e pelos países desenvolvidos. Né? Olha essa parte aqui agora. O sistema de objetos. Tá? Vamos falar disso, do sistema de objetos. Novos objetos e ações que caracterizam o meio técnico, científico e informacional funcionam como sistemas, ou seja, não se pode isolar um objeto ou uma ação do restante do meio. E um exemplo para a gente aqui é o do iFood. Né? Quando a gente pede o iFood, a gente tem que ter um smartphone, tem que ter acesso à internet, né? Tem que entrar em comunicação com o restaurante recebe essa informação da internet, né? Para pagar, você pode já pagar direto pelo seu aplicativo ali usando o seu banco. Então o aplicativo tem que ter contato com o banco tem que mandar uma mensagem para o aplicativo falando que aquilo foi pago, né? O banco ou o cartão. Aí ele manda a mensagem para o restaurante e fala assim: ó, o cara pagou aqui para mim, ó, pode mandar o produto para ele, né? E aí o que o restaurante faz? Manda o motoboy. Manda o motoboy. Cadê meu motoboy? Opa, atrasado, mas chegou, né? E quase me atropela ainda, passou atrás, hein? Então é o seguinte, ó, todo esse sistema está interconectado, cara, né? Tá conectado de todas as formas. O transporte, o setor financeiro que é o banco, o restaurante que vai fazer o seu pedido lá, né? A sua pizza, por exemplo. Então tudo isso tem que estar conectado. Comunicação, finanças, a produção, o transporte, tá? Então, o simples fato de você pedir uma comida pelo iFood já mostra todo esse sistema de objetos técnicos interligados. E muitas vezes eles estão interligados, né, através das comunicações. Olha, a internet funcionando do aplicativo para o banco, do banco para o restaurante, do restaurante para você, e depois vem o sistema de transporte trazer o produto. Tá bom? Vou ler mais esse trechinho aqui. Então, ó, sistemas de comunicação.
são responsáveis pela transmissão de dados, informações e ordens entre os diversos pontos do planeta, exigindo um conjunto de tecnologias e uma infraestrutura física instalada no território ou colocada em órbita em torno do planeta. No caso dos satélites, né, uma comunicação via satélite, o satélite fica lá orbitando, né, sobre a Terra e mandando informações. Tá? E a gente precisa ter todo um sistema de objetos técnicos interligados para que isso funcione, né? Sistema de energia, de transporte, de comunicações, né? A articulação entre microeletrônica, aparelhos e formas de transmissão de dados constitui um conjunto denominado Tecnologia da Informação e Comunicação, o TIC, extremamente importante para a gente. Beleza? Vamos falar bastante do TIC, tá certo? Continuando aqui. Então, essa tecnologia da informação e comunicação ela evoluiu muito nos últimos séculos, né? Praticamente vai em um século e meio, do telégrafo para o rádio, do rádio para a TV, da TV para os computadores, né? E hoje a internet com smartphones e a fibra ótica mandando, né, uma velocidade muito rápida de internet, fazendo as pessoas se comunicarem muito rapidamente e passando vídeo, transmitindo de um para outro, né, comunicação familiar, empresarial, negócios, finanças, tudo sendo interligado por fibra ótica ou por sistema a cabo ou via satélite, né? Hoje a informação e a comunicação está em todo o canto, beleza? Mas ela também não é assim tão linda e maravilhosa. Nós temos algumas polêmicas relacionadas à tecnologia da informação e comunicação. Por exemplo, a privacidade na rede, né? Então, muita gente acaba se expondo demais, colocando informações pessoais na rede, né? E tá todo mundo olhando, de repente aquilo se torna uma coisa contra ela, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa muito discutir. Tá? Além disso, a questão dos direitos autorais, né? Quem cria tem o direito sobre aquilo e vai ganhar muita grana. Aquele que não tem condições de criar vai pagar por tudo isso e vai ficar aumentando a desigualdade. E é lógico que a gente também tem que respeitar o direito das pessoas, né? Que criaram o produto. Não tem o menor sentido você copiar uma coisa que o outro criou e de repente usar como se fosse sua. Então essa questão dos direitos autorais é bastante polêmica nesse ponto. Além disso, o controle da informação. Essa parte aqui é tensa, hein? Tem até um filminho, né, na Netflix, de Social Dilemma. Não lembro, o Dilema da Rede, qual que é o nome que está na Netflix, mas é extremamente interessante, hein? Bom de ser assistido. Será que a empresa pode conduzir a nossa vida, conduzir as nossas ações, né, de acordo com o que a gente anda fazendo na internet? Bastante polêmico esse tema, hein? E além disso, nós temos a questão da espionagem governamental, né? A gente teve há pouco tempo o Donald Trump querendo proibir o TikTok nos Estados Unidos, falando que a China estava espionando os Estados Unidos através do TikTok e querendo fazer essas coisas usando essa rede de internet para espionagem, né? Mas um dado importante que nós temos é que o governo americano espionou o governo brasileiro um tempo atrás. Aí. Se você procurar, você vai achar essa matéria, hein, galera? Então existe realmente isso da espionagem governamental. Quando um governo espiona o outro governo, ou então faz uma investigação sobre pessoas e tudo mais, né? Quando é pro bem, né, de repente para pegar um terrorista, beleza, ok, ótimo. Mas quando é pro mal, aí fica difícil. Bom, galera, terminamos por aqui. Beijos a todos e até a próxima aula.